Olá, eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e tenho as minhas atividades com dois pilares, que são a autohemoterapia e o alinhamento bioenergético. E trago aqui, nesse vídeo de hoje, assim como no vídeo anterior, eu venho fazendo reflexões e transformando em conteúdo vivências que eu tenho tido em consultório, ou na minha vida, ou na relação com os clientes em que eu tenho vivido. Então não é exatamente da técnica em si que eu estou trazendo, mas sim um conteúdo que possa trazer uma reflexão, uma tomada de consciência do que é o processo de cura, o caminho da cura, certo? Assim como no vídeo anterior. Então, eu deixo aqui também o convite para que, se tiverem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, algo que possa ser transformado em conteúdo, no próximo vídeo possa ser o seu conteúdo de interesse, certo? E então, assim, para hoje, né, eu venho trazendo a reflexão da consciência, né, de uma unidade, de um alinhamento que nós temos, ampliando a nossa consciência não só para o corpo físico, mas também o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, que o alinhamento ele pode nos trazer consequências, né, negativas ou maléficas, mas também esse alinhamento despertando, ele pode nos levar aos benefícios, né, de traduzir-se numa saúde. Então a consciência é um reflexo, né? A consciência é o que conduz ao caminho. Até porque o corpo, o nosso corpo físico, ele não tem voz de comando, não é? Ele não é, o corpo em si, ele não tem a voz de comando. Ele é um reflexo de tudo das nossas atitudes. Ele é consequência das nossas atitudes, não é ele que comanda, né? Ele é comandado. Então, o físico, né? O estado físico, né? Ele tem interferência ou sofre influência do nosso estado emocional, certo? O como a gente vai alinhar o nosso estado mental. Se o estado mental está bloqueado, ele pode levar complicações ao físico. Eu trago um exemplo aqui, algumas emoções. Por exemplo, o medo. O medo, ele é uma situação que isola, que recolhe, que nos separa do todo, certo? E isso tem algumas consequências, pode dar algumas complicações. Uma pessoa que está mais contraída, que está em estado de alerta, né? Esta pessoa, ela pode levar, né, a um estado doentio, a manifestação de sintomas doentios dentro da circulação como um todo, e isso acarretar no desenvolvimento de algum diagnóstico, certo? Isso é uma situação, tá? Quando a gente toma consciência das nossas emoções ou do que isso está interferindo, né, a gente pode agir em cima dessa situação, né, ou observar ou buscar ajudar-se, né, buscar a voltar para si e compreender o que está acontecendo e buscar informação, né, sobre esses sinais, esses sintomas, né, que vai nos levar à transformação desses estados doentios. Então, eu não estou falando assim de um diagnóstico específico, mas um exemplo. Quando se tem, né, alguns sintomas, alguma situação que está nos fazendo desequilibrar-se, né, ou está nos levando à busca de um tratamento, isso pode agir, nos levar a agir, né, tanto desesperadamente como buscar esclarecimento, né? Então, quando se está bem, né,
na vida, agindo com saúde ou com um bom desenvolvimento, e a gente recebe um diagnóstico, né? O diagnóstico em si pode ser um caminho, né? Um caminho que leve a pessoa a realmente a ficar doente de medo, né, da situação, pelo nome da doença ou algo assim, né? Quando a gente tem algum sintoma e vai fazer exames, por exemplo, vai fazer mamografia, vai fazer ressonância e está na expectativa de algo, isso amedronta, né? Todas as pessoas podem ficar amedrontadas com medo, né, ou assustado, e nos levar a reagir de uma maneira, tanto a reatividade, a negar a situação, como também a tomar consciência e dizer, não, peraí, agora, né, eu preciso tomar uma atitude e ver. E o estado de consciência, quando se toma a atitude, quando se predispõe a tomar a atitude, pode fazer com que a gente saia e nem chegue a desenvolver a doença. Então essa seria a reflexão para trazer, né? Que é o que vem acontecendo dentro da minha experiência com cada pessoa que eu atendo, adulto, idoso, criança, sabe, adolescente, de voltar para si, refletir e trazer um estado de consciência que nos leve a uma atitude. Não é? Se foi clara, vem a conversar, né? Esse tema vem a conversar com toda a forma como a gente cuida da saúde, como um todo, né? Como um estilo de vida. Ao receber um diagnóstico também, ou uma informação, qual é a outra possibilidade, o outro caminho? É incorporar, ok, é isso que eu tenho, então eu vou me informar sobre isso. Né? O que é esse diagnóstico? Quais são os sinais e sintomas? Quais dele eu já tenho? Quais são as consequências disso? E quais são os riscos? E aí eu passo a evitar esses riscos, né? Como um exemplo, né, de uma pessoa que teve problemas digestivos sérios e parou com toda a alimentação que levava ao prejuízo da sua saúde, né? Então, uma atitude positiva diante desse diagnóstico, né, é a forma como vai levar o caminho da cura. Porque a técnica em si que se usa, ou os recursos que se usam para a cura, eles colaboram. De fora para dentro, colaboram. Mas o de dentro para fora é a outra parte do caminho, que é fundamental. O de dentro para fora, né? O nosso estado de consciência é de dentro para fora, né? Esse sim é que vai nos conduzir a um caminho, né, do nosso processo. Como complemento desse vídeo, eu senti a necessidade de trazer aqui, como no início do vídeo eu falei, da relação do terapeuta com o cliente, com as pessoas que nos procuram, né? Mas ao mesmo tempo da relação com o terapeuta consigo mesma, o seu comprometimento com o seu processo de cura. Então, quanto mais eu venho para o meu processo de cura, mais eu vou alargando a minha consciência desse processo para poder oferecer ao outro, né? Com segurança, com tranquilidade, para poder dar a mão, para poder apoiar em toda a sua transformação, que ele vai abrir mão, cada um vai abrir mão de algumas coisas, vai introduzir coisas novas, não é? Hábitos novos, e não é fácil largar tudo isso, mas também não só apoiar a fazer isso, mas como também a manter, a não voltar aos velhos hábitos ou a situações prejudiciais à saúde, né? E para isso, essa relação precisa ser uma relação de confiança, o terapeuta
é aquele que também vai saber que não precisa acelerar, não é o nosso tempo de ver, é o tempo de amadurecimento daquela pessoa, daquele organismo, daquela consciência expandida, do organismo principalmente, porque se teve desgastes ou aceleração ou alterações ao longo do tempo, o organismo, o corpo precisa amadurecer e estar preparado, não posso acelerar. Então a vontade de muitas vezes dos terapeutas é usar várias técnicas ao mesmo tempo, ou da pessoa que está passando por esse processo pelo desespero, é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E não é a técnica em si que vai curar, mas é o tempo de cada um amadurecer no seu processo de cura, certo? Então esse né, essa é a vivência que eu tenho tido e falado com muitas pessoas ultimamente, sabe? Não deixar voltar atrás ou sentir que tô cansado, não tá adiantando nada. Então assim, e a automoterapia ela contribui, né? Porque se veio se formando células alteradas que estão se reproduzindo de forma alterada e causando danos ao organismo, precisa ter um tempo, uma contribuição maior para que vá desfazer essas alterações e voltar à origem, né? A forma original das células, por exemplo, no câncer, né? As células se alteram e elas vão se reproduzindo de forma alterada, formando tumores. Então, a automoterapia contribui com o desfazer dos tumores e refazer as funções vitais e as formas originais que possam se reproduzir com a identidade de cada célula, se me fiz compreender, não é? Então, por isso, assim, não faz sentido, por exemplo, eu começar a fazer 20 ml a cada 2, 3 dias para acelerar. Não tem função e o organismo não consegue assimilar. Então está numa disfunção terapêutica. Esse é um cuidado muito grande do terapeuta e do cliente também que vem nos procurar. A tranquilidade que nós precisamos ter para dizer vai funcionar e ver para crer. Não, né? Ver para crer é você querer alguma coisa e ir atrás daquilo que você quer porque você não está bem, né? É diferente de você crer para ver, passar confiança, segurança para que a pessoa dê a mão, entre no seu processo que não é fácil e retome a uma relação de volta para si mesmo, uma relação de alinhamento. Aí que vem o alinhamento, né? O alinhamento físico com o emocional, com o mental, os pensamentos são de acordo com o que eu estou sentindo e eu estou fazendo de acordo espiritualmente, como está a minha ligação com Deus. Então é essa, né, a proposta dessa conversa de hoje e eu espero que tenham um aproveitamento, que possam, quem está assistindo o vídeo, debater, discutir esse tema, trazer alguém que está passando por uma situação difícil, para que tenha realmente o despertar de voltar para si e ter a paciência, a persistência e a coragem de entrar no seu processo de cura. Como diz na homeopatia também, é o caminho inverso, o caminho do desfazer os últimos sintomas até a volta do equilíbrio. Então, agradeço essa oportunidade e que todos possam desfrutar e que tenham um bom caminhar na sua saúde.